Acabei de entrar agora, gente. Boa tarde, né? A todos. Estou esperando que já está gravando agora, né? Então, pedindo permissão para vocês para a gravação. Estou começando a gravação. Então, estamos hoje no dia 22 de outubro, né? E temos essa aula de irrigação para as turmas A1A e A1B. Eu estou gravando já a aula, né? Estamos com 26 pessoas online, né? Até o momento. Então, não vai ter problema no que diz respeito ao uso do Google Meet, não, né? Tem um limite, né, de participantes que o Google Meet está aceitando, mas um limite, me parece que de 100 e poucas pessoas, uma coisa assim, né? Então, dá tranquilo, né? Estamos com 27 participantes. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, a mais essa aula de irrigação. E eu já vou colocar aqui a tela, né? Compartilhar a tela com vocês, né? O pessoal está chegando aí, vamos autorizando, né? O pessoal entrar. Então, vamos aqui na compartilhamento de tela. Compartilhamento de tela, né? Vamos ver se vai compartilhar, né? Eu acho que agora está compartilhando. Está ok, né? Bom, então, gente, vamos entrar lá na nossa página da disciplina. Vamos entrar na página da disciplina, né? Vamos acessar aqui. E nós vamos logar, né? Vamos logar aqui. Então, vamos, aqui tem a irrigação e drenagem A1A e A1B. Eu vou entrar aqui pela A1A mesmo, tá? Volto a dizer, é tudo igual, o conteúdo é igual para as duas turmas. Então, nós temos aí a semana número 12, né? Na aula passada, nós vimos densidade do solo, densidade de partículas. Nós abordamos esse assunto, né? Na aula passada. Quem tiver dúvida pode acessar a aula, né? A videoaula já está aqui, ó. Aqui está a videoaula, né? Da semana passada. Quem quiser rever alguma coisa, ver alguma coisa aqui, né? Que quer frisar novamente. Quem não assistiu a aula na semana passada, pode entrar aqui nesse link, né? Você clicar aqui, ó. Você clica aqui, né? Aí você vai ser direcionado lá para o YouTube, né? Você vai ser direcionado para o YouTube. E aí começa a aula, né? Lá no YouTube, né? Foi colocado lá. Vamos ver aqui. Então, né? Está aí a aula, né? Vamos ver aqui, né? Ó, 15/10, né? A aula do dia 15/10 está à disposição para vocês lá no YouTube, tá bom? Agora está meio lento aqui, mas depois vocês vão entrar lá e vão poder acompanhar, né, essa aula. No dia de hoje, nós estamos aqui na 12ª semana, já entramos no segundo trimestre, né? E hoje nós vamos falar de infiltração de água no solo, tá? Esse assunto é infiltração de água no solo. Dentro dessa infiltração de água no solo, nós temos previsto para essa semana a primeira atividade avaliativa do segundo trimestre.
que vale 10 pontos, né? Então, está aqui, ó, infiltração de água, né, infiltração da água e irrigação. Vocês vão poder já começar a enviar, né? Eu coloquei aqui, eu programei, né? Para que vocês possam mandar a partir de hoje às 19 horas. A partir de hoje às 19 horas, evidentemente que poucas pessoas vão enviar hoje, né? Porque ainda não tem tempo hábil para poder fazer isso aí. Mas a partir de hoje às 19 horas já vai estar disponível para envio, né? Então, vamos prestar atenção no que eu vou falar aqui para que não tenha problema, né? Nós estamos tendo alguns tipos de problema com vocês e também o pessoal do superior, de aluno que deixou para enviar atividade no último dia, na última hora, e não teve jeito de enviar, deu algum problema. Aluno que mandou o arquivo errado, né? Aluno que estava lá com 2 arquivos, aí mandou o arquivo errado. Então, assim, esses problemas aí, isso aí é para o aluno tem que resolver, né? Tem que prestar atenção na hora de mandar o arquivo, né? Na hora de mandar o arquivo, presta atenção para não mandar o arquivo errado, ver se ele está no formato adequado, se está em PDF, né, para poder mandar. Ver se foi feito direitinho, confere lá se foi feito uma capa contra capa, vê se foi feito direitinho, se está o nome da pessoa direitinho, né? Confere tudo antes de enviar. Porque depois que enviou, fica muito complicado ter que liberar de novo para vocês mandarem de novo. Aí não dá, não. Vira uma bagunça, né? Então, assim, antes de enviar o seu trabalho, vou deixar gravado isso e estou frisando aqui, antes de enviar o trabalho, preste bastante atenção se aquele arquivo que você está enviando é realmente o arquivo que você quer enviar e se ele está correto, se as informações estão corretas no arquivo, né? Então, isso aí é responsabilidade do aluno, né? Então, eu coloquei aqui, ó, fazer a pesquisa, formatar de maneira semelhante às outras pesquisas que já foram feitas até aqui. Enviar em PDF até o dia 29. Então, vocês têm até o dia 29, né, que é a próxima quinta-feira, para mandar esse arquivo, né? Essa pesquisa aí. Então, enviar em PDF até o dia 29/10. Só serão aceitos trabalhos enviados no Moodle, tá? No Moodle. Por e-mail, não, tá, gente? Por e-mail e pelo Zap, não. Então, só serão aceitos trabalhos enviados no Moodle. Então, aí eu coloquei, atenção, você tem uma chance de enviar. Se o arquivo vier errado, não terá como corrigir. E o valor do trabalho, 10 pontos, tá? Então, eu clico aqui, ó, e aí eu tenho lá, por exemplo, para a turma A1A, são 38 alunos, né? E aqui, o número de alunos que vão enviar, evidentemente que ninguém enviou ainda, porque não está liberado ainda para envio. E a data da entrega é quinta-feira, 29 de outubro, às 23h59. Vocês têm, então, 7 dias e 10 horas para poder enviar. Não deixe para enviar no último dia. Eu peço encarecidamente. Tem gente do superior que está mandando no último dia, está dando problema. Tem gente do técnico que está mandando no último dia, tentando mandar. Às vezes dá problema e não consegue. Depois, as pessoas acham que eu tenho que resolver o problema. Não. Vocês têm até dia 29. Se a pessoa deixou para enviar no dia 29, ela está assumindo o risco de acontecer algum problema e ela não ter como enviar, tá? Então, não deixe para enviar no último dia. Por favor, não deixe para enviar no último dia. Manda antes, tá? Porque se tiver algum problema, vocês têm como corrigir. Tem tempo hábil ainda para corrigir, né? Então, assim... E confere, né? Vê se o arquivo que você está enviando realmente o arquivo correto. Porque às vezes o aluno faz um arquivo, aí depois ele faz algumas alterações, salva o arquivo com nome diferente, aí fica lá 2 ou 3 arquivos do mesmo trabalho, só que o último arquivo está lá com um nome diferente, aí ele acaba mandando o primeiro arquivo, e aí depois quer que eu resolva. Não dá, não vai ter jeito não, tá? Então enviou, acabou. Mandou, depois que você clicou lá para enviar o trabalho, foi enviado, pronto. Tá? Já acabou, né? Não tem como resolver mais não. Bom, dito isso, né, que nós precisávamos falar sobre isso aí,
Nós vamos começar aqui o assunto, né? Infiltração de água no solo. Então, vamos começar o assunto. Vamos ver aqui, né? Bom, esse arquivo que eu vou usar hoje, esse arquivo, ele é um slide, são slides, né, preparados lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais, Núcleo de Engenharia de Água e Solo. Então, é uma disciplina, né? Eu acho que chama, deixa eu ver, eu acho que é irrigação que chama a disciplina, né? Bom, esses slides foram feitos pelo professor Vital. Professor. Sim? É para fazer uma pesquisa sobre a matéria que o senhor vai dar agora? Exatamente. Eu vou falar, eu vou abordar o assunto infiltração, e aí depois vocês vão pesquisar na internet mais coisas, né? Em cima do assunto infiltração. Porque não tem como abordar todo o assunto no dia de hoje. Aí vocês vão pesquisar depois, em cima, né, do assunto. O senhor vai querer quantas linhas, mais ou menos? É no mesmo molde, né, dos outros trabalhos que vocês fizeram, né? Então, assim, não tem um número exato de páginas, não, tá? Não tem um número exato de páginas, não. Aí, a formatação é aquela formatação padrão que eu sempre peço, né? Você pode fazer uma capa, uma contracapa. A capa e a contracapa podem ser do formato que você achar melhor, né, o tamanho de letra do que você achar melhor. O texto, normalmente eu peço o tipo de fonte Times, fonte Times número 12, espaçamento 1,5, margens 2 centímetros de todos os lados. É basicamente isso que eu peço. Fonte Times, espaçamento 1,5, tamanho da fonte 12 e margens 2 centímetros de todos os lados. Tá? Beleza, então. Vou acrescentar isso aí na página da disciplina depois, essas informações aí. Mas é basicamente isso, tá? É a fonte Times, volto a repetir, fonte Times, número 12, tamanho 12, espaçamento 1,5 e margens 2 centímetros de todos nos 4 lados, né? Cima, embaixo, da esquerda e direita. E a capa e contracapa, se você for fazer... É escrito no primeiro relatório avaliativo. Isso. Se alguém quiser procurar. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado aí pela lembrança. Então, está no primeiro relatório, vocês vão lá no primeiro relatório, está lá a formatação, e aí vocês fazem em cima daquela formatação lá, né, que está lá, né? Então, aí vocês vão pesquisar mais coisas, tá, gente? Sobre o assunto infiltração, né, de água no solo. Porque não tem, como eu disse, não tem como eu esgotar o assunto com uma apresentação, né? Não tem como eu esgotar. Então, eu vou deixar que vocês pesquisem mais, né, em cima do assunto. Tem muita coisa na internet sobre o assunto infiltração, né? Normalmente direcionado para a área da hidrologia ou então da irrigação, né? São as duas áreas que se abordam, né? Principalmente esse assunto aí de infiltração de água no solo. Bom, então, como eu vinha dizendo, essa apresentação de hoje é do professor Vital Paz, Francisco Pereira e o professor Áureo Oliveira. Foram os professores que fizeram esses slides aí, né? São slides que eles fizeram lá da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? Bom, então... Tomando um cafezinho aqui, gente. Vamos lá. Então, essa apresentação é usada lá na disciplina Irrigação e Drenagem, lá da universidade, né? Infiltração de água no solo. Então, é um assunto importantíssimo, né? Também, né? É um tema, né, interessante e importante para a irrigação, para o que nós estamos vendo aqui, né? Bom, definições, tá? Vamos lá. As definições, eu não sei se tem alguém... Ô, Claudio, isso aí tá no mudo, não tá? Só para saber mesmo. Isso aqui tá no mudo, tá? Esse arquivo tá no mudo, tá? Ah, beleza. Uhum. Ele tá no mudo. Se alguém quiser depois
acessar o Moodle, né? Eu até peço aos alunos, né, que, não só de vocês, mas também o pessoal do superior, eu tenho pedido para eles, para poder acessarem o Moodle, né? Poucas pessoas estão acessando o Moodle, estão entrando nas aulas que eu deixo do YouTube. Eu vou continuar deixando as aulas lá, mas poucas pessoas têm acessado, né? Então vamos aproveitar, né, gente? Essa oportunidade, né? Enquanto ainda é possível acessar as aulas do YouTube, né? A questão do Moodle também, vamos procurar usar essa ferramenta, entrar lá, olhar o que tem de matéria, né? O que está lá, as informações, para vocês ficarem antenados aí com o que está acontecendo, né? Mas esse arquivo, então, ele está lá no Moodle, né? É só entrar lá na 12ª semana, eu coloco as datas direitinho, né? A 12ª semana é do dia 19 de outubro até o dia 19, 20, 21, 22, 20, até o dia 23, né? Que é amanhã, né? De 19 a 23 de outubro. Essa 12ª semana. Então está lá, só clicar lá. Infiltração de água no solo, vocês vão entrar e vão ter esse arquivo lá, tá? Vocês podem fazer o download do arquivo, pode salvar no pendrive de vocês, no computador de vocês, depende, né? No celular, né? Bom, então vamos lá. A infiltração, gente, por que será que a infiltração é importante para a irrigação? O que tem a ver infiltração com irrigação? Veja bem, quando eu vou irrigar, né, eu preciso conhecer a capacidade de infiltração de água no solo. Eu preciso saber quanto de água que o solo vai conseguir deixar infiltrar nele. Por exemplo, nós estamos... Eu não sei quem está fora de São João aí, mas aqui em São João, por exemplo, está chovendo, né? Nesse momento está chovendo fraquinho, mas está, né? A previsão para os próximos 10 dias é chuva, né? Estava olhando agora há pouco, há uma meia hora atrás. Então, o solo, há uns... Eu não sei quando começaram essas chuvas, acho que vamos dizer assim, uns 10 dias, né? Uns 10 dias ou até menos, uma semana atrás, estava sem chuva, aí começou a chover, o solo estava seco, né? Então, começou a chover, o que vai acontecer? Com o início das chuvas, a infiltração é alta, né? O solo está seco, então começou a chover e tudo que está chovendo está infiltrando no solo. Com o passar do tempo, o solo vai ficando saturado de água, não é isso? Saturado de água. É interessante falar que a saturação é de água, porque pode ser saturação por outras coisas, por fertilizante, por sais, né? Então, a infiltração, ela é um elemento que eu devo conhecer na irrigação. O início, então, dela é alto, né? A infiltração alta, depois ela vai caindo e se estabiliza. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o gráfico característico da velocidade de filtração de água no solo. Então, o que vem a ser a infiltração? O conceito, né? A infiltração descreve o processo de entrada, palavra importante aqui, ó. Entrada. Processo de entrada de água no solo. Então, quando a água entra no solo, nós já estamos com a infiltração, tá certo? Então, a água entrou no solo, já é infiltração. A partir, né, ou seja, através da sua superfície. Então, a água cai no solo, na superfície do solo, e ela passa para o interior do solo, e isso é chamado de infiltração. Com o passar do tempo, essa água que infiltrou no solo, que passou da superfície para o interior do solo, ela continua movimentando dentro do solo. Ela continua movimentando dentro do solo. Aí nós já falamos que está acontecendo a chamada percolação, né? A percolação da água no solo. Ou percolação profunda, né? E também nós temos o escoamento subsuperficial e o escoamento subterrâneo. Podemos ter, né? O escoamento subsuperficial e o escoamento subterrâneo. Aí o autor fala o seguinte, ó, a infiltração acontece quando uma superfície de solo recebe água por chuva ou por irrigação, tá? Então, se a nossa superfície recebeu água por chuva
chuva, é o que está acontecendo hoje, por exemplo, nesse momento, a água da chuva está entrando no solo, está infiltrando no solo. Da irrigação, né? Eu posso também aplicar água via irrigação. Essa água pode ser aplicada. O movimento da água no solo, né? É o sentido vertical, essa movimentação, de cima para baixo. Até aí, nada de novidade, né? A infiltração é vertical, de cima para baixo, no solo. A taxa de infiltração influencia o escoamento superficial, erosão e inundação. Ou seja, quando nós temos uma infiltração intensa, quando a infiltração é intensa, o escoamento superficial, ele é pequeno, ele é pouco, né? Então, eu vou ter pouca erosão e quase nenhuma inundação, né? Eu não vou ter inundação das áreas, não. Então, se a infiltração é alta, é intensa, o escoamento superficial é pequeno. Agora, se a infiltração é pequena, é baixa, o escoamento superficial vai ser alto. Isso é péssimo, né? Escoamento superficial alto ou muito intenso, ele é péssimo para o nosso solo. E nós sabemos que nós devemos proteger o nosso solo, né? O nosso solo é o local onde nós vamos cultivar as nossas espécies, né? As espécies vegetais. Vamos ter a produção, né? Então, nós devemos preservar, devemos conservar o solo. Eu tenho que fazer de tudo para reduzir ao máximo o escoamento superficial, ou as enxurradas, né? Eu tenho que reduzir ao máximo esse escoamento superficial. Então, por exemplo, nós estamos com uma época de chuva agora, começaram as chuvas. Beleza. Então, a água está infiltrando no solo. Com o passar do tempo, o solo vai ficar saturado, se continuar chovendo, né? A quantidade de água no solo vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega num ponto que esse solo fica saturado. Ele tem muita água, né? O que vai acontecer com a água, então, que está caindo? Ela vai escoar, né? Se ela não está infiltrando, ou pouco, está infiltrando muito pouco, boa parte vai escoar. Tá certo? Então, essas são as primeiras considerações aí. Bom, redistribuição, né? A redistribuição da água é um movimento de água dentro do perfil do solo depois de cessada a chuva ou irrigação. O autor até errou aqui, né? Colocou caçada, né? Mas, na verdade, é cessada, né? Depois de cessada a chuva, depois que a chuva parou, né? Então, o movimento de água dentro do perfil do solo, tá? Movimento de água dentro do perfil do solo. A redistribuição é esse movimento, né? Então, a percolação é uma redistribuição. O escoamento subsuperficial e o escoamento subterrâneo são redistribuição também, né? E a redistribuição da água no solo, ela ocorre em função das diferenças de potencial. É praticamente nulo, né? Quando essas diferenças são mínimas. Então, a redistribuição é praticamente nula quando as diferenças de potencial são mínimas. O que vem a ser as diferenças de potencial? Diferença de potencial, por exemplo, eu tenho um solo mais próximo à superfície, um solo muito úmido, e um solo mais para dentro do solo, um solo mais para dentro do perfil, menos úmido, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aí. Então, o que vai acontecer? Existe uma diferença, existe um grau diferente de umidade da superfície com a parte mais baixa, mais profunda. Essa diferença de gradiente de umidade é o que a gente chama de diferenças de potencial. Existem potenciais de umidade diferentes na superfície e mais no interior, tá? Então, é exatamente em função do teor de umidade diferenciado que existe no perfil do solo. O teor de umidade do solo, ele é diferente, não é igual no perfil do solo todinho. Ok? Então, por exemplo, mais na superfície nós temos uma umidade, uma determinada umidade. Mais dentro do solo, mais para baixo do solo, nós temos outra umidade. Então, existe uma diferença de umidade, que vem a ser a diferença de potencial, que ele está falando aí. E que a redistribuição é praticamente nula, não vai acontecer redistribuição quando as diferenças são mínimas. Se a diferença de umidade é pequena, se a diferença de umidade da superfície com a parte mais profunda é muito pequena,
não existe redistribuição, né? Porque elas são praticamente iguais. Então, não tem motivo da água penetrar mais para o fundo do solo. Só existe escoamento, ou melhor dizendo, só existe redistribuição se houver diferença de potencial. Ou seja, diferença de umidade no solo. Bom, qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá certo? Ô Cláudio, eu não entendi direito essa parte aí de cima. Eu entendi a redistribuição, mas o resto... Entendeu? Redistribuição. Agora, o resto é o seguinte, ó. Ele fala assim, ocorre a redistribuição ela vai acontecer em função da diferença de potencial. O que vem a ser a diferença de potencial? Por exemplo, está chovendo agora, a água está penetrando no solo, está infiltrando no solo. Então, essa água está infiltrando no solo e está descendo, né, para as camadas mais profundas do solo. O que vai proporcionar essa movimentação da água da superfície para uma parte mais profunda do solo? São duas coisas. A energia, a força gravitacional, né, a força da gravidade, que faz com que a água desça, devido ao seu peso, né? É a força gravitacional, e a diferença de potencial. Essa diferença de potencial é a diferença de umidade que existe na camada mais superficial do solo e na camada mais profunda do solo. Se você observar um solo, né, o perfil desse solo tem diferentes graus de umidade. O grau de umidade na superfície é diferente da umidade a 1 metro de profundidade, por exemplo. Então, como existe uma diferença de umidade da superfície com 1 metro de profundidade, essa diferença de umidade faz com que haja uma movimentação da água no perfil do solo. Então, são dois fatores que fazem com que haja essa movimentação de água no solo. A energia, ou a força gravitacional, aquele G, né, o G lá da física, que vocês devem estar vendo aí, né, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, aquela aceleração da gravidade, vocês estão vendo em física, provavelmente. Então, essa força gravitacional, devido ao peso da água, a água ela vai descer, ela vai a fundo, vai passar pelo perfil do solo, tá? Ela desce pelo perfil do solo, devido ao seu peso, né? É um fator que causa a movimentação. O outro fator são as diferenças de potencial. No caso nosso aqui, são as diferenças de umidade. Existe uma diferença de umidade da superfície do solo com o solo a 1 metro, por exemplo. Se você medir a umidade na superfície e medir a umidade a 1 metro de profundidade, você vai ver que as umidades são diferentes. Então, essas diferenças de umidade fazem com que haja movimentação da água no perfil do solo. É o que nós chamamos de diferença de potencial. No caso aqui, o potencial da água no solo. Potencial de água no solo, né? Existem vários potenciais, nós não vamos entrar nesse detalhe, né? Vários potenciais, vários tipos de potenciais que nós temos. Eu estou falando da diferença de potencial da água no solo. Camada superficial tem uma umidade, camada a 1 metro tem outra umidade. A diferença de umidade, a questão de existir essa diferença de umidade é que faz com que haja a descida da água no perfil do solo para camadas mais profundas. Não sei se você entendeu dessa vez. Deu para... Entendi melhor agora. Entendi melhor, né? Exatamente. Nós temos a aceleração da gravidade e a diferença de umidade no solo, que faz com que haja a movimentação da água no próprio solo. Bom, irrigação por sulcos e gotejamento, né? No caso da irrigação por sulcos, nós não falamos ainda, nós não entramos ainda para valer na parte de métodos e sistemas e métodos de irrigação. Nós só falamos, né? Nós falamos sobre sistemas e métodos de irrigação, mas nós vamos depois entrar falando um por um, né? Nós vamos falar um por um dos sistemas, né? Irrigação por sulcos, irrigação por gotejamento, irrigação por microaspersão, irrigação por aspersão, irrigação por inundação. Nós vamos falar um por um, vantagem, desvantagem, etc. Né?
Então, no caso da irrigação por sulcos e por gotejamento, a infiltração e a redistribuição, elas vão ocorrer em todas as direções. Então, é uma redistribuição, né? A infiltração, né, e a redistribuição estão em todas as direções. Acontecem em todas as direções dentro do solo. No caso da aspersão e da inundação, ela vai ocorrer preferencialmente no sentido vertical. Sentido vertical, tá? Então, nós sabemos que o escoamento da água dentro do solo, ela acontece em várias direções, né? Nós temos no sentido de cima para baixo, nós temos a redistribuição no sentido horizontal, né? Me fugiu o nome aqui agora. Subsuperficial, né? O escoamento subsuperficial, né? E o escoamento subterrâneo também, né? Então, no caso da irrigação por sulco e gotejamento, a infiltração e a redistribuição ocorrem em todas as direções. Na aspersão e na inundação, ela acontece preferencialmente no sentido vertical, né? De cima para baixo, né? Vertical. Bom, a chuvinha apertou agora, hein? Beleza. Velocidade de infiltração. Então, aí vem a chamada velocidade de infiltração, né? No início da infiltração, quando nós estamos no início da infiltração, quando o solo ainda está relativamente seco, o gradiente de potencial é muito grande. E a velocidade de filtração é alta. Após algum tempo, o gradiente de potencial é reduzido e a velocidade diminui. Vamos mostrar no gráfico aqui, depois eu volto falando disso aqui, eu acho que fica melhor, né? Vamos mostrar no gráfico aqui, ó. Vamos ver se costuma travar um pouquinho isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos seguir aqui. O que está acontecendo com isso aqui que está travando? Bom, então aqui, ó, é isso aqui que eu queria mostrar, né? O que está acontecendo aqui na velocidade de filtração? Olha só. Esse gráfico aqui é muito importante, tá, gente? Ele resume praticamente tudo que eu quero dizer sobre infiltração, né? Olha só. Nós temos aqui a velocidade de filtração, o mouse está mostrando aí para vocês, ó. A velocidade de filtração no eixo Y, né? Velocidade de filtração no eixo Y e o tempo no eixo X, certo? Então, velocidade de filtração no eixo Y e tempo no eixo X. Aí nós temos aqui dois gráficos. Um gráfico que é para solo argiloso e um gráfico para solo arenoso. Argiloso e arenoso. Ok? Então, o que vai acontecer no início da infiltração? No início da infiltração, Sim, alguém ia falar alguma coisa? Pois não? Alguém ia fazer alguma pergunta? Não, né? Bom, então aqui, no início da infiltração, a velocidade é alta. Olha só onde que está aqui, ó. Seja para o argiloso, seja para o arenoso, a velocidade de filtração está lá em cima. A velocidade de filtração é muito alta no início. Tá? No início da infiltração, a velocidade é alta. É muito alta. Está aqui, ó. Está lá no alto. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo com a infiltração? Ela vai diminuindo. Vai caindo. Tá? Então, com o passar do tempo, a infiltração vai caindo, caindo, caindo. Vai caindo.
Isso aqui é típico de um solo argiloso, essa curva aqui, e essa outra curva é típico de um solo arenoso. Solo arenoso. Então, com o passar do tempo, a infiltração, a velocidade de infiltração vai diminuindo, até ela se estabilizar, até ela chegar num valor aqui que a gente chama de velocidade de infiltração básica. Velocidade de infiltração básica. Exatamente aqui, ó, quando a velocidade de filtração ela se estabiliza, ela fica constante. Tá? Aqui, ó. Olha o que o mouse está mostrando aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aqui em cima e aqui embaixo. Solo arenoso, solo argiloso, tá? Então, a velocidade de filtração se estabilizou. Ela se estabilizou aqui, ó. Estabilizou. Ela ficou constante com o passar do tempo, né? Então, vamos voltar lá agora. Agora fica fácil de entender o texto que ele fez ali em cima, né? Vamos voltar no texto lá. Ó, então ele fala assim, ó. No início da infiltração, quando o solo ainda está relativamente seco, né? Então, quando você pega o solo que está seco ainda e começa a aplicar água nele, por irrigação, ou então começa a chover, o gradiente de potencial é muito grande, ou seja, a diferença, né, de umidade dentro do solo é alta. Eu tenho o quê? A superfície do solo muito seca e lá mais profundo no solo, mais úmido. Então, existe uma diferença de potencial, existe um gradiente, né? O gradiente, existe aí uma diferença, né, de potencial dentro do solo. Isso é muito grande, é um valor alto, tá? Então, nesse caso, no início da infiltração, a velocidade dessa infiltração é alta. Foi como eu mostrei no gráfico, né? A velocidade de filtração no início é alta, muito alta. Após algum tempo, né? Após algum tempo, se está chovendo ou então se está irrigando, o gradiente de potencial ele vai diminuindo. Ele vai reduzindo e a velocidade de infiltração também diminui. Se o gradiente de potencial diminui, a velocidade de infiltração também diminui. Tá? Bom, à medida que as argilas se expandem e contraem parcialmente os poros, a velocidade de filtração diminui gradualmente até chegar a um ponto em que se mantém praticamente constante. Então, as argilas do solo, elas têm essa capacidade de expandir e contrair em função da umidade, né? Então, elas expandem e contraem. Elas absorvem água, elas expandem. Elas perdem água, elas contraem. Né? Então, isso vai o quê? Vai influenciar na porosidade do solo. O solo vai ficar mais ou menos poroso, né? Consequentemente, vai influenciar também na infiltração. Então, com o passar do tempo, né? Como eu disse no início dessa explicação da velocidade, né? Vai acontecer o quê? Então, Sim. tipo assim, a infiltração da água vai ficar constante porque os poros vão se enchendo, né? Isso. E aí ela vai tentando achar poros para se incluir, isso. mas não está achando aí. Eu só não entendi essa segunda questão aí, Claudio. Após algum tempo, o gradiente de potencial. E a velocidade diminui, né? Depois que começou a chover, ou você começou a irrigar, o que vai acontecer? Esse gradiente de potencial, essa diferença de umidade dentro do solo, ela vai diminuir. Né? A superfície vai ficar com umidade semelhante à parte mais profunda do solo. Então, a umidade, né? A umidade ela vai ficar muito semelhante. O teor de água no solo vai ficar semelhante na superfície e na camada mais profunda. Então, vai existir um gradiente menor. O gradiente ele diminui. Se a diferença de umidade é pequena, o gradiente é pequeno. O gradiente, o que é gradiente? É a diferença, né? É a diferença. Então, se a umidade em cima, por exemplo, vamos dizer que a umidade em cima ela é de 25%, e embaixo ela é de 30%, então existe um gradientezinho de 5% somente, né?
25 e 30, está muito próximo. Agora, vamos dizer que está no início da chuva, no início da irrigação. Aí ela seria 10% de umidade na superfície e 30% embaixo. Então, daria 20% de gradiente. Então, o gradiente é maior, né? No início. No início, o gradiente é alto. O gradiente, a diferença, né, entre a umidade na superfície e mais embaixo, a diferença é alta. Com o passar do tempo, com o passar da irrigação ou da chuva, esse gradiente vai diminuindo. Por esses valores que eu dei aí, chutei esses valores, né? Teoricamente seria isso aí. Então, com o passar do tempo, o gradiente, que é a diferença de umidade, a diferença de potencial de umidade lá, vai diminuindo, diminuindo até praticamente igualar quase, né? É muito semelhante. Então, a velocidade vai diminuir. Se a umidade em cima e embaixo está igual, o que vai acontecer? A velocidade de infiltração é pequena. É o que acontece quando o solo está chegando próximo à sua saturação, né? Quando o solo está quase saturado, ou seja, quase encharcado de água, o gradiente de potencial é muito pequeno. Só um instantinho, gente. Tem uma pessoa me chamando aqui, é importante. Só um minutinho, rápido. Só um instantinho. Opa! Oh, meu Deus do céu. Jesus. Vou achar aqui para você. Vai achar no portão? A chave está aqui, né? Cuidado aí, tio. Bom, gente, desculpa aí o imprevisto. Tem uma pessoa que está me chamando para resolver Estou com infiltração aqui em casa, aqui tá entrando água dentro de casa aqui pela laje, aí ele veio olhar, né? Vocês desculpem o imprevisto, né? Mas ele precisou vir, né? Urgente para poder olhar para mim. Bom, vamos voltar aqui então. Então, essa questão é a seguinte. Após, né, algum tempo, o gradiente diminui, a velocidade também diminui, né? A velocidade de infiltração vai reduzindo. Quando o solo está próximo à sua saturação, o gradiente é praticamente muito pouco, ele tende a zero, né? O gradiente de potencial ele tende a zero, aproximadamente zero. Ele vai falar mais adiante aí sobre isso. Ele não é, mesmo um solo saturado, mesmo em um solo saturado, um solo encharcado de água, existe infiltração, tá, gente? É muito pequena, mas existe, tá? A taxa de infiltração ela é muito baixa, baixíssima, ela tende a zero. Ela tende a zero. Tender a zero é diferente de ser zero, né? Ela tende a zero, ela tende a zero, tende a ser muito pequena. Por exemplo, num solo encharcado. Se continuar chovendo, por exemplo, igual está chovendo aqui, mais uns dias, o solo vai tender a ficar saturado. Então, a infiltração nele vai ser muito, muito pequena. Está longe disso ainda, né? Que tem muito que chover ainda, né, gente? Porque está chovendo pouco, né? Está chovendo assim, a intensidade da chuva está pequena, está baixa. Então, o solo, né, que está saturado, a tendência é o quê? Que o gradiente de potencial seja próximo a zero. Muito próximo a zero. Quem fez a pergunta aí, eu não sei quem fez, porque eu estou com o slide aberto aqui. Fui eu. Você é o? Pedro. Pedro, você entendeu, Pedro, agora? Entendi melhor. Entendeu melhor, né? Alguém aí mais está com alguma dúvida sobre isso? Quer perguntar uma outra coisa também dentro do assunto? Pode perguntar, tá? Fica à vontade aí para esclarecer, né? Pode fazer a pergunta. Dependendo do solo, há uma infiltração mais difícil? Isso, nós temos a infiltração no solo, né? Boa pergunta. A infiltração no solo, ela tem vários fatores que influenciam na infiltração. Um dos fatores que influenciam mais no solo é a textura do solo, né? Então, tem solos, né? Por exemplo, num solo argiloso, a infiltração é mais complicada, ela é mais lenta, ela é menor do que no solo arenoso. Tá? Então, a textura do solo, se ele é argiloso, se é arenoso, se é textura média,
vai influenciar demais na velocidade de infiltração de água nesse solo, tá? Então, a textura do solo é um fator extremamente importante para a gente saber se a infiltração vai ser rápida ou vai ser lenta. Inclusive, isso você deve conhecer do seu solo, tá? No caso da irrigação, você tem que conhecer, você tem que mandar fazer análise textural do solo no laboratório. É só pedir, né, que eles fazem, né? Todo laboratório aí faz, praticamente, laboratório de solo. Análise textural, quero saber se o solo é argiloso, arenoso, textura média, qual é a textura do solo. Você faz para você descobrir, para você saber como que você vai lidar com o seu solo. Se ele for um solo arenoso, você sabe que ele vai ter infiltração muito grande. Você vai ter menos problema com a infiltração. Se for um solo argiloso, geralmente, né, tem exceções, né? Geralmente o solo argiloso tem mais problema de infiltração. Ele se infiltra com mais lentidão. A infiltração ela é mais problemática, porque nós temos nesse solo argiloso microporos. Os poros são pequenininhos, então a água tem dificuldade de passar por esses poros pequenininhos e descer ali, né? Ir para as camadas mais profundas. Então, textura extremamente importante, tá? Quem fez a pergunta aí, exatamente a resposta é essa aí, né? A textura influencia demais na infiltração, na velocidade de filtração. Mais adiante, até o autor dos slides fala sobre isso aí um pouquinho, tá? Bom, seguindo aqui, ó. Então, quando o solo, né? Quando o solo... Peraí. Quando o solo, né? Chega, né? Quando a velocidade de filtração no solo chega a um valor constante, nós falamos que ele chegou na sua VIB, né? Na sua velocidade de filtração básica. Velocidade de filtração básica, tá? VIB. Esse valor de VIB é um valor extremamente importante na irrigação, tanto que você, quando entra no programinha lá para cálculo da irrigação, você tem que entrar com o valor da VIB, tá? Você tem que fazer o teste da VIB, né? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho como é que é. Você tem que fazer o teste da VIB para descobrir qual é a VIB do seu solo. Em função da VIB, você vai saber qual aspersor, por exemplo, você vai usar, né? Então, só adiantando um pouquinho, sempre na irrigação, sempre, 100% das vezes, na irrigação, nós vamos usar o quê? Um aspersor, vamos dizer que seja aspersão, né? Nós vamos usar um aspersor que vai aplicar no máximo, o aspersor vai aplicar no máximo a lâmina de aplicação dele, ou seja, a intensidade de aplicação de água do aspersor, ela vai ser no máximo igual à VIB. No máximo igual. O interessante é que seja um pouquinho menor, né? Por exemplo, eu faço o teste da VIB e descobri que a VIB do meu solo é 20 milímetros por hora. 20 milímetros de água por hora. Então, o meu aspersor, ele nunca pode aplicar mais do que 20 milímetros por hora de água. Nunca. Ele vai aplicar 18, vai aplicar 17, 15, né? Tem que dar uma folguinha. O interessante é que dê uma folguinha para o solo. Por quê, né? Se o solo, o limite do solo é 20, você aplica 25, o solo vai encharcar, né? É muito comum ver isso aí. Você vai numa área que está irrigando, principalmente por aspersão convencional, você chega em determinadas áreas, em determinados locais específicos daquela área sua que está irrigando, o que vai acontecer? Tem poças d'água, está encharcado o solo, né? Então, isso significa o quê? Que você está aplicando ao solo uma taxa maior do que ele pode absorver. Ou seja, a lâmina de aplicação de água está maior do que a VIB do solo. Nunca deve fazer isso aí, tá, gente? Principalmente se for um solo com declividade, uma área com declividade, se você aplica uma taxa de água acima da VIB, você pode ter até enxurrada, né? Pode ter escoamento superficial dentro da área, causando erosão, né? Causando exposição das raízes, das plantas, então você vai ter muito problema.
Certinho? Então, o valor, né, constante, a velocidade de filtração constante, nós chamamos de VIB. É aquele ponto onde a taxa de filtração, ou a velocidade de filtração, ela é praticamente constante, né? Aí foi o que o aluno perguntou, depende fundamentalmente da textura do solo. Então, a velocidade de filtração, ela depende fundamentalmente da textura do solo. Se o solo é argiloso, se ele é arenoso, ou se tem uma textura intermediária. Os valores da infiltração, os valores de velocidade de filtração básica, VIB, ou taxa de infiltração básica, ou taxa de infiltração estável, também chamada, né? São os seguintes. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Falou que depende da textura, né? Então tá aqui, ó. No solo argiloso, a velocidade de filtração básica, a VIB, ela é menor do que 5 milímetros por hora. 5 milímetros por hora, tá? 5 milímetros por hora. É muito baixo. É uma velocidade de filtração baixíssima, né? Então você vai ter problema. Se você comprar um aspersor, colocar ali, ou o aspersor está aplicando 10 milímetros por hora, você vai ter problema de encharcamento do solo, de erosão, né? De exposição das raízes das plantas, e etc, né? Perda de nutrientes. Então, tem que prestar atenção, né? Se o solo for argiloso, principalmente. Solo franco-argiloso, que é uma textura tem um pouquinho mais de areia, tem um pouquinho de areia, né? Aí vai de 5 a 10 milímetros por hora. Um solo franco, né, que é um solo de textura média, vai de 10 a 20 milímetros por hora, a velocidade de filtração básica. O solo franco-arenoso, ele tem mais areia do que argila, né? É de 20 a 30 milímetros por hora. E o solo essencialmente arenoso é maior do que 30, né? A velocidade de filtração básica é maior do que 30 milímetros por hora. Então vamos comparar, por exemplo, o solo arenoso com o argiloso. O arenoso ele é 6 vezes maior, a velocidade de filtração no arenoso é 6 vezes maior do que no argiloso. Porque aqui é 30, maior que 30, aqui é menor que 5. Então vamos pôr 5 e 30, né? 30 dividido por 5, 6, né? Então o solo arenoso, ele é 6 vezes, a velocidade de filtração básica dele é 6 vezes mais alta do que no solo argiloso. Então se você está trabalhando, se você está irrigando um solo arenoso, a chance de você ter problema de encharcamento, de escoamento superficial é bem menor, tá? Nesse aspecto você tem menos problema. Então esses aí são dados médios, né? Obtidos da literatura, que o autor colocou aí. Volto a dizer, você deve fazer análise do seu solo. Você vai irrigar uma determinada área, você tem que fazer análise textural do seu solo. Aí você vai descobrir se ele é argiloso, se ele é franco-argiloso, se ele é franco-arenoso, se ele é arenoso, né? Com a análise textural, que é feita em laboratório, você vai descobrir exatamente qual é a textura do seu solo. Tá? Existe uma exceção, tá, gente? Existe uma exceção aí, clássica, né? Todo mundo cita essa exceção. Os latossolos, né? Os latossolos é um tipo de solo, uma classe de solo, melhor dizendo. Os latossolos, eles têm o quê? Uma textura, o horizonte B deles é um solo de textura argilosa. O latossolo, ele é argiloso, só que ele se comporta como arenoso. A infiltração de água nele é muito intensa. Então, é uma exceção, né? Exceção à regra. Ele é argiloso, porém, se comporta como arenoso. Só para citar para vocês que existe uma exceção aí, né? Existe exceção à regra aí. Mas, de uma forma geral, é isso que vocês estão vendo no slide aí, ó, tá? Vamos ficar com essa informação aí, deixar a exceção de lado, né? Só para vocês saberem que existe. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Ou tá ok por enquanto? Claudiano, Sim? o gradiente seria a capacidade de infiltração de água? O gradiente, você poderia substituir a palavra gradiente por diferença, né?
O gradiente que está falando aqui, deixa eu ver se é o local que você perguntou. Vamos ver onde está falando aqui, né? Gradiente de potencial, não é isso que você está perguntando? Isso. O gradiente de potencial é a diferença de potencial. Por exemplo, vamos dizer que a umidade na superfície é 20%. A umidade na superfície é 20%. O solo está com 20% de umidade. E a 1 metro de profundidade ele está com 35%. Então, em cima é 20, embaixo é 35. Então, essa diferença aí, os 15% de diferença, é o gradiente de potencial. É a diferença de umidade que existe da superfície com a parte mais interna do solo. Esse é o gradiente. O gradiente seria a diferença, né? Você pode substituir a palavra gradiente por diferença. É a diferença de potencial, a diferença de umidade que existe no solo. Certo? Entendido? Entendi, obrigada. Certo. De nada. Bom, seguindo aqui, gente, nós vamos falar daqui a pouquinho do como que faz essa análise, né? Infelizmente, nós não temos como fazer, né? Claudio, Sim, o senhor falou que o solo arenoso ele é bom para infiltração, então, né? sim. Mas ele não é muito bom para plantar, não, ué? Aí eu estou falando do aspecto de água, de retenção de água no solo, de infiltração de água no solo. Então, é claro que existem, né, aspectos desfavoráveis para o solo arenoso, né? O solo arenoso é um solo que tem uma CTC menor. Vocês devem estar vendo sobre CTC aí. Não sei se já viram, né, em alguma disciplina sobre CTC. Já viram isso? No CTC do solo? Já ouviram falar da CTC do Não, solo? Não, né? ainda não. Ainda não. Vocês vão ver isso aí lá na disciplina de solos. Vai falar para vocês sobre CTC do solo. Então, a CTC seria uma capacidade de troca, chamada capacidade de troca de cátions, né? Capacidade de troca de cátions do solo. O solo arenoso, ele tem uma CTC menor, então ele consegue trocar menos cátions com as plantas. É um solo que retém menos nutrientes, tá? De uma forma assim, grosseiramente falando. É um solo que vai reter menos nutrientes, é um solo mais pobre, né? O solo argiloso é um solo que vai reter mais nutrientes. Ele tem uma CTC maior. A CTC do solo argiloso é maior do que o solo arenoso. Então, se você pensar só no aspecto de água, de velocidade de filtração de água e retenção de água, o solo argiloso ele retém mais água porque ele tem microporos, tá? Agora, a velocidade de filtração no solo arenoso é maior. Olha lá, ó, 30 milímetros por hora. Então, eu estou falando aqui da velocidade de filtração de água, só nesse aspecto que eu estou falando por enquanto, tá? A velocidade de filtração de água no solo arenoso é maior do que no solo argiloso. Agora, se eu levar para o lado da fertilidade, aí muda de figura, tá? Então, exatamente, essa dúvida sua procede, tá certo, né? Eu tenho que analisar também a questão da fertilidade do solo. Se o solo ele vai ser mais fértil ou menos fértil, né? O solo arenoso, como ele tem uma CTC menor, ele vai reter menos nutrientes e vai disponibilizar menos nutrientes para a planta. Tá ok? Eu acho que a sua dúvida, ela gira em torno disso aí, não é verdade? É isso aí mesmo, obrigado. Exatamente, é isso aí, tá? Procede. Sim? Pois não. Você está falando que a quantidade de matéria orgânica no solo influencia na capacidade de absorção de água, de filtração? Só um minutinho. Quem está falando é o... Quem está falando aí é o... André. André. Só um minutinho, André. Só um minutinho. Ou a opção seria para as pessoas tratar, tinha que mostrar até a outra caixa ali. Outra opção seria limpar ela também com a resina. Pode durar bastante tempo. Vai poder bastante caixa para sempre. A cachorro do lugar da planta, assim, sabe? Aí a água fica vazando. Fica vazando muita água. Muita água. Aqueles bichinhos.
Você vai prejudicar muito. Você vai esvaziar aquela caixa, nós tirar toda a água dela, tirar a cana de fora e colar ela. Então, colar ela com a resina e com o negócio de vidro, sabe? Você vai colar. Você vai fazer isso para mim? Eu posso explicar para você. Como você pode fazer? Mas se não tiver assim, eu não posso fazer a caixa. Então, o está cheio, tem que chegar toda aquela. Aí, você pode chegar lá do lado, mas lá toda manhã. A parte lá toda manhã. Isso acontece hoje, tá? Quem vai estar, você vai ver. Então, como eu usei essa caixa, você dá a água ali, e mete no ar. Tem muita água, minha vida é muita água. A sua opção é falar ela. Porque se você comprar outra, você vai ter que desmanchar o telhado, terá estiar, desmanchar o telhado, você tem que desmanchar todos os telhados, e depois outra casa. E tem como empacar. Tem que mudar, colar ela. Você não faz isso, não? Você faz de areia e tudo? Eu estou arrochando. Não faço isso, Só fechar o você veja toda a água hoje, ele manhã lá no shopping tem para comprar os negócios, viu? Comprar o arrozinho e o copo de água com água, fibra, passa, a resina, tem água, passa, espera uns 5 horas, vai ficar secado. Depois olhar e colocar na cabeça. Aí fica bom. Sai mais barato que você comprar uma, né? Porque se você comprar uma, vai comprar uma, faz R$300. O mais mão de obra que tirar, pegar todo, tirar tudo, voltar tudo de novo, achar a opção, você pode lá. Você não precisa. Nossa, eu vou te dar água. Você não tem como, não tem como você travar para poder não ficar mais água dela, não? Travar fora? Para poder não cair mais água, porque aí eu poderia deixar a água para essa caixa aqui e não ir para essa. Eu vou fazer isso. Tira tem um revista, né? Não tem. Não, eu vou tentar Pegar. Assim me fala. Tá? Porque de qualquer forma eu vou ter que fechar o vídeo lá. Mesmo travando ali em cima, tem que fechar lá Você fora. não consegue uma fonte. Estou dando aula aqui. Não, tá bom. Deixa que eu vou ver o que pode dar para aula. Pessoal, desculpa aí mais uma vez, eu estou com um problema sério aqui em casa. Praticamente inundando o telhado aqui, o meu telhado está sendo inundado aqui, a caixa d'água está trincada, está vazando água em cima do telhado, está inundando as lajes, tudo aqui, é capaz de começar a pingar água dentro de casa, sabe? Aí o pedreiro está olhando aqui, então vocês desculpem aí o imprevisto, a parada da aula, mas ele está tentando ver o que ele pode fazer aqui, tá certo? Vou ver o que eu consigo fazer aqui, né? Vocês desculpem aí, tá? Tinha um aluno fazendo uma pergunta, eu parei, né? Peço desculpa aí a quem estava fazendo a pergunta e a todos, né, que estão participando da aula. Infelizmente, imprevistos acontecem, né, gente? A gente não tem como fugir desses imprevistos, não. Mas vamos tentar ver se a gente consegue voltar aqui, né, à normalidade da aula. E tem um aluno aí que está com uma dúvida, parece, né? Eu não sei quem é. Pode fazer a pergunta, por favor? Eu vou tentar esclarecer aqui, por gentileza. Se a quantidade de matéria orgânica que tem o solo na velocidade de infiltração. Tá, a dúvida, o André perguntou, né? O áudio do André está muito, muito baixo, mas eu acho que eu entendi que a questão da matéria orgânica no solo e a velocidade de filtração, né? Acho que é isso, né? Bom, é o seguinte, André, a matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela vai, né? A matéria orgânica, ela
quando você adiciona matéria orgânica ao solo, essa matéria orgânica, ela tem a capacidade de reter água, né? Então, a matéria orgânica, ela vai servir como uma esponja, praticamente, né? Então, a matéria orgânica, o que acontece? Você adiciona, por exemplo, no solo, composto orgânico ou esterco, alguma coisa assim, essa água vai ficar retida pela matéria orgânica. Então, uma forma de você aumentar a absorção, a retenção de água do solo, é colocando matéria orgânica, tá certo? Então, a matéria orgânica é importante no seu solo, né? Por exemplo, se você tem um solo arenoso, né? O solo arenoso, eu falei que a velocidade de filtração é rápida. Então, a água bate no solo, infiltra e vai embora, lá para baixo, né? Se eu coloco matéria orgânica nesse solo, essa água vai ficar retida pela matéria orgânica. Então, o solo vai conservar mais a água, vai segurar essa água no solo arenoso, por exemplo, tá? Então, é importante, a matéria orgânica vai, sim, te ajudar a segurar a água, né? Manter essa água no solo e disponibilizar para a planta. Certo? Entendido? Tudo bem, ô André? Bom, acho que sim, né? Bom, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui, gente. Vamos aqui, né? Ó, a infiltração, né? A infiltração, ela acontece, né? Acontece dessa forma. Gente, se o pedreiro me chamar de novo ali, vocês desculpem, eu vou ter que atender, tá? Ele subiu na laje lá e tá vendo o que acontece, o que ele vai conseguir fazer lá em cima para travar a boia da caixa para a água não vazar mais e poder, né, esvaziar a caixa para colocar uma resina na caixa, secar a caixa para depois ver se vai poder reaproveitar a caixa ou vou ter que comprar uma caixa nova. Problema, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. É o seguinte. Então, a infiltração, a água, né? Eu tenho, por exemplo, esse recipiente aí transparente, ó. Esse recipiente transparente, eu coloquei um solo dentro desse recipiente. Coloquei um solo aí dentro. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar água dentro desse recipiente com solo. Essa água vai infiltrar no solo, né? E vai para as camadas mais profundas. Então, é um teste que ele faz, é um experimento. Então, ele pega, por exemplo, um solo argiloso, coloca dentro desse recipiente de vidro aí, ó, ou de plástico. Coloca o solo aí. Aí, o que vai acontecer? Eu posso pegar um outro recipiente e colocar um solo arenoso. E, ao mesmo tempo, eu despejo água nos dois recipientes. O que vai acontecer? No solo arenoso, a água chega primeiro lá embaixo do solo do que no solo argiloso. Tá? Então, a água chega primeiro lá embaixo no solo arenoso do que no solo argiloso. Certo? Então, aí ele mostra exatamente a questão da velocidade de infiltração, né? No solo arenoso, acontece muito mais rápido do que no solo arenoso. A velocidade no solo arenoso é maior do que no solo argiloso. É isso que ele mostra aí nesse experimentozinho que ele colocou aí, né? Tá? Bom, fatores que afetam a velocidade de filtração. Nós temos alguns fatores. Cobertura vegetal, né, influencia na infiltração, na velocidade de filtração. Estado de agregação das partículas do solo. Se os solos estão mais agregados, se as partículas estão mais juntas, unidas, né, estão mais separadas ou dispersas, né? Estão mais agregadas ou estão mais dispersas. A compactação do solo também por máquinas agrícolas. Então, se o solo está sendo compactado, né? Eu estou sempre compactando o solo e tudo mais, eu vou ter o quê? Problema de infiltração, né? Se o meu solo está compactado, eu vou ter um solo com problema de infiltração, de velocidade de filtração. Tá certo? Então, o solo compactado, né? Artificialmente, por exemplo, entrada de máquinas no solo que vai compactar, entrada de gado, né, na área,
Isso tudo vai compactando o solo. A própria entrada de pessoas vai compactando o solo, vai diminuindo a velocidade de filtração do solo. A erodibilidade do solo, ou seja, a vulnerabilidade do solo, a erosão também, se o solo é mais fácil de ser erodido ou mais difícil de ser erodido, isso influencia também, tá? Outros fatores, por exemplo, textura, né? Textura do solo, né? Adensamento dos perfis do solo, se o perfil do solo está adensado, se ele foi compactado, adensado, isso influencia também, né? Na infiltração, na velocidade de filtração, tá? A questão também de flora e fauna do solo, tá? A parte viva do solo também, então, influencia, né? Na infiltração. E o conteúdo inicial de água do solo, o conteúdo de água. Se o solo já está úmido, a velocidade de filtração dele vai ser menor do que o solo que já está seco no início. Se o solo está muito seco no início, né? Se ele está muito seco, a velocidade de filtração dele é alta. Se ele já está úmido, já tem um pouco de água, a velocidade de filtração dele diminui. Ok? Outros fatores, né? Outros fatores duração da aplicação de água, né? Quanto tempo eu vou aplicar água no solo? A carga hidráulica, né? A carga de água, né? Quanto que eu tenho de água no solo? E também a qualidade e a temperatura da água. A água mais pura infiltra mais rápido no solo. A água mais suja infiltra mais lentamente. A água mais quente infiltra mais rápido. A água mais fria infiltra mais lentamente. Tá? Devido à viscosidade, né? E à densidade. A água mais quente tem viscosidade menor e densidade menor. Ela infiltra mais rápido. A água mais fria tem viscosidade maior e densidade maior, né? Então, ela infiltra mais lentamente. Bom, aqui, gente, eu vou precisar encerrar por aqui. Nós estamos com 2h20, né? 2h15, 2h20. Eu vou encerrar por aqui e vou deixar para vocês os slides que já estão na página da disciplina, né? Para vocês poderem, né, acessar lá e irem estudando os slides, né? Dando uma olhadinha. E no caso, né, eu vou disponibilizar essa aula, né, para vocês no YouTube, tá? E aí vai estar a aula completa lá, porque daqui a pouco... Ô, Claudio, Sim? o trabalho que a gente vai fazer pode ser descritivo igual esses slides aí? Pode ser. Beleza, então. Pode ser, tá? Aí depende de vocês aí, da forma como vocês acharem melhor, tá? Fica a critério de vocês. Certo? Aí daqui a pouquinho, eu vou terminar a gravação dessa aula, né? E vou disponibilizar para vocês no YouTube toda a aula gravada, tá? Toda ela completa, explicando direitinho todos esses aspectos aí que estão faltando, tá certo? Não preocupa não, que vai estar tudo gravadinho. Amanhã eu coloco no YouTube, eu coloco o link na página da disciplina para vocês acessarem e para vocês poderem darem uma olhadinha lá. Tá bom? Claudio, sim. Tipo assim, a gente pode, tipo assim, na explicação, tipo, de que é o método cilíndrico, a gente vai ter que constar no trabalho a nossa explicação com as nossas palavras, ou a gente pode pegar, tipo, uma explicação mais detalhada, algo mais... Não, vocês podem pegar na internet, não tem problema não, tá? Tá, vocês podem pegar, vocês podem usar aí as diferentes fontes que tem na internet aí, várias fontes, explicando exatamente como que é esse método, né? Que eu vou daqui a pouquinho terminar a explicação e gravar a aula, vou colocar para vocês também. Vocês podem assistir a aula e complementar com alguma coisa da internet, pode colocar também alguma opinião própria, se for o caso, né? Mas tem muita coisa na internet, vocês podem achar esse método do cilindro aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, na gravação offline que eu vou fazer, vocês podem acessar, vocês podem usar normalmente esses contextos, né, esses conteúdos que os autores estão usando aí nos slides, ou que vocês vão pesquisar e vão achar na internet
daqui a pouquinho, tá bom? A hora que vocês forem pesquisar. Beleza? Então, eu vou parando por aqui, né? Online, eu vou parando, offline vai continuar depois. E vou me despedindo de vocês, desejando para vocês aí uma boa tarde, né? E pedindo desculpas pelos imprevistos que aconteceram durante a aula, né? E vou deixar para vocês, volto a dizer, essa aula todinha gravada aqui. Vou colocar no YouTube amanhã, ou talvez hoje ainda, se der tempo. Eu coloco lá para vocês poderem voltarem e acessar essa aula e verem todos os conceitos que eu estou querendo passar para vocês. Tá ok? Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, desculpas pelos imprevistos, né? Que foram, infelizmente, fugiram ao meu controle, né? Mas acontece, né? E continuaremos na próxima. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Tudo bem, Camila. Você perdeu a internet, mas depois você vai assistir a aula online, viu? Preocupa não. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês aí. Falou, Cláudio. Para todos. Um abraço. Você consiga fazer seus trem aí. Tá quase inundando aqui, tá virando praticamente uma piscina aqui, viu? Tá complicado, mas vamos ver se a gente consegue resolver aqui, né? Vai dar certo. Falou, Vai obrigado. Tchau, gente. Bom final de semana aí para todos. Juliano, um abraço para vocês todos aí. Fiquem com Deus. Aí, o que eu fazia? Tem que esvaziar a caixa, aí, passar a resina.
Boa tarde, alunos. Estou agora gravando offline, né? Me parece que o Breno e a Sofia ainda estão online. Então, nós vamos continuar aqui com a gravação da aula, para poder disponibilizar para vocês depois o conteúdo total, né? Aí vai ficar no YouTube a gravação todinha, com esse intervalo que houve aí, que eu tive que resolver uns probleminhas aqui agora. Agora eu vou conseguir terminar o conteúdo, né, das explicações aqui e disponibilizar para vocês a aula, né? Bom, então para vocês que estão assistindo essa aula hoje, né, continuamos aqui dia 22 de outubro, né, às 14h30, vamos continuar com as explicações aqui. Nós estamos falando da infiltração de água no solo, né? Inclusive é o tema do trabalho que vocês vão fazer, tá certo? Da atividade avaliativa aí, né? Então, continuando aqui, gente, nós estamos falando da infiltração de água no solo e nós temos aí, para determinar essa velocidade de infiltração, nós temos um teste que é feito no campo, né? Então, isso aí é feito no campo. Nós temos uma possibilidade de fazer isso no campo para descobrir qual é a velocidade de filtração, tá certo? Então, nós usamos o chamado método do cilindro infiltrômetro. Método do cilindro infiltrômetro, tá? É um método, né, que nós usamos aí 2 cilindros, né? 2 cilindros de diâmetros diferentes, um com 50 centímetros de diâmetro, o outro com 25, e eles têm 30 centímetros de profundidade. Então, aqui embaixo tem uma ilustração, né? Tem lá, ó, o cilindro com 50 centímetros de profundidade, 50 centímetros de diâmetro, desculpa, 50 centímetros de diâmetro, e o outro com 25 centímetros de diâmetro, tá? E aqui, um cilindro, os dois têm 30 centímetros de altura, os dois têm 30 centímetros de altura, ok? Então, eles têm, o cilindro maior tem 50 centímetros de diâmetro, o de menor, 25 centímetros de diâmetro. A altura dos dois, 30 centímetros. Então, eu vou cravar no solo os 2 cilindros. Eu cravo primeiro o cilindro interno, o menorzinho, e depois eu cravo o externo. Aí fica do jeito que está na foto aqui, ó, que vocês estão vendo. Fica do jeito que está na foto aqui, tá? Então, nós vamos mostrar agora aqui para vocês. Olha lá, ó. Ele fala assim, ó. A determinação da infiltração se processa pela medida da altura de água infiltrada no cilindro menor, interno, em tempos sucessivos de leitura. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar água dentro do cilindro menor e dentro do cilindro maior, tá? Então, tem aí, ó, os cilindros, né? Eu tenho aqui essa cruzeta de metal, né? Ela é metálica, essa cruzeta, tá certo? Essa cruzeta é metálica. E aí, eu vou cravar com marretada, eu vou dar marretada nessa cruzeta e vai cravar o cilindro menor, crava o cilindro menor. Depois, eu cravo o cilindro maior também com marretada nessa cruzeta metálica, tá? O cilindro maior, ele tem a finalidade exclusiva de eliminar a infiltração lateral do cilindro interno. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, nessa ilustração aqui, ó, vamos voltar na ilustração aqui. Vou voltar aqui, né? Então, aqui, ó. Vou lá, né? Tudo aí, computador. Ó. Aqui, ó. A água que cai, que eu coloco dentro do cilindro menor, ela vai infiltrar, e ela vai descer, vai infiltrar no solo. A tendência dela é fazer isso, ó. Vir para lateral. Infiltrar e vir para lateral. Ela vai infiltrar e vai escoar lateralmente. Para reduzir esse escoamento lateral aqui, eu coloco o cilindro externo de 50 centímetros aqui. Eu cravo ele aqui. Tá? Então, eu coloco o cilindro, né, o interno, com 25 centímetros de diâmetro, e aí vai infiltrar água,
essa água vai escoar, vai tender a escoar lateralmente. Para reduzir esse escoamento lateral, eu cravo o cilindro externo, que tem 50 centímetros de diâmetro. Então, o cilindro externo só serve para isso, para reduzir o escoamento lateral da água dentro do cilindro menor. Porque isso influencia na análise, né? Atrapalha a análise. Bom, seguindo aqui, olha lá, ó. Então eu vou cravar o cilindro menor, tá lá, ó, eu limpo a área, né? Dou uma limpezinha na área. Vocês estão vendo que o solo está seco, né? Tá bem ressecado, tem pouca umidade, né? E aí, eu vou cravar o cilindro menor. Eu cravo o cilindro menor no solo, deixando 15 centímetros do lado de fora, 15 centímetros dentro do solo. Aí, ó, cravou, né? Tem aí a foto mostrando. Já aqui embaixo, ó, os dois cilindros cravados no solo, né? Dois cilindros no solo. Olha lá, ó. Então, para poder cravar esse cilindro, muita gente usa pedaço de caibro, né? Coloca um pedaço de caibro em cima do cilindro e dá uma retada no caibro até o cilindro cravar, ficar enfiado no solo 15 centímetros. Os dois cilindros. Tá certo? Eu cravo assim no solo. Aí eu vou ter o quê? Os dois cilindros cravados, com 15 centímetros dentro do solo, 15 centímetros para fora do solo. Uma ripa, uma régua, né? Para poder eu medir a variação, a oscilação de água dentro do cilindro menor, tá? E aí eu vou fazer o teste. Vou colocando água, né? Essa lona preta aí, eu não encontrei nenhuma explicação de por que colocar essa lona preta, né? Não sei por quê. Procurei na internet, não tem citação nenhuma. Nos livros, ninguém cita por que colocar essa lona preta aí. Bom, então eu coloquei a água, né, dentro do cilindro interno, o cilindro de menor diâmetro, e também dentro do cilindro de maior diâmetro. Ficou assim, ó. Ficou lá a água dentro do cilindro interno, água dentro do cilindro externo, uma ripa com uma régua, né, graduada, né? Tem uma bola de isopor na ponta, né, para oscilar. Então a água vai infiltrando no solo, pouco a pouco, vai infiltrando, e eu vou anotando os valores de tempo em tempo. Vou anotando quanto que baixou na régua ali, né? Quanto que infiltrou de água. Vou anotando. Olha lá, ó. Aqui ele colocou, foi uma trena, né? Colocou uma trena. Vocês podem ver que tem aí sujeira, né? Pedaço de galho, espuma, folha, né? Tem, né? Até que folha não está dando para ver, mas tem um pedacinho de galho, sujeira, que fica aí lá na água, né? Isso aí atrapalha um pouquinho a leitura, às vezes. Então, aqui é o que eu vou gastar para o teste, né? Ó, 2 baldes, um recipiente plástico menor, os 2 cilindros, a ripa e a régua. E também vou gastar em torno de umas 4 ou 5 pessoas para poder, uma para anotar, uma para cronometrar, outra para colocar água, né? E uma pessoa para coordenar tudo. Umas 4 pessoas. E aí eu vou obter essa tabela. Eu vou obter essa tabela aí, esse quadro, né? Vou obter esse quadro aí. Tá certo? Então, nesse quadro, né? Deixa eu só ver se tá ok aqui a gravação, gente. Tá tudo ok aqui? Tá tudo ok, né? O Breno e a Sofia devem estar assistindo, né, aula? Então, eu vou obter esse quadro. Eu tenho aqui, ó, o teste, ele começou às 12 horas e 44 minutos e terminou às 15 horas e 19 minutos. Tá? Começou às 12h44 e terminou às 15h19. Então, eu vou ter aqui o tempo de leitura, né? Quanto tempo que eu gastei, né? Aqui o tempo acumulado, a leitura da régua, a diferença, né? Das leituras, a infiltração acumulada e a velocidade de infiltração, que é o que eu estou procurando. Então, por exemplo, aqui, ó, no início do teste, 1 minuto, disparou o cronômetro, 1 minuto depois, eu vou ter o quê? 1 minuto acumulado, porque não tinha nada antes, né? 0 mais 1, 1. Né? Depois, gastou mais 2 minutos, 1 mais 2, 3 minutos acumulado. Certo? A leitura da régua. Eu li, a primeira leitura que eu li, a primeira leitura que eu obtive, melhor dizendo, foi 10,8.
Depois, 1 minuto depois, eu vou ter uma outra leitura, 10,3. Então, 10,8 menos 10,3, 0,5. Está aqui, ó. Tá? Depois, a próxima leitura, 9,8. 10,3 menos 9,8, 0,5. Anotei aqui, tá? O tempo vai acumulando aqui, né, ó, do lado esquerdo aqui. Depois, 8,7 a leitura. 9,3 menos 8,7 dá 0,6. E aí eu vou fazendo as leituras. Aqui, ó, no 7,1, a hora que chegou no 7,1, para poder não ficar muito baixo o nível de água no cilindro interno, eu coloco mais água, completo com água, né? Aí voltou lá para a leitura 12,4, por exemplo. Aí eu volto a fazer a leitura. 12,4. A próxima leitura, 11,5. 12,4 menos 11,5 vai dar 0,9, né? 0,9. Depois, 11,5 menos 10,4 vai dar 1,1. E aí eu vou fazendo. Chegou aqui embaixo, no 8,8, eu completo com água, volta para o 11,7. E aí eu vou fazendo, né? Por que ele parou aqui às 15 horas e 19 minutos? Porque eu obtive aqui, ó, 3 leituras iguais. Quando eu obtiver 3 leituras iguais da velocidade de filtração, eu paro o teste. 3 leituras iguais, para o teste. Tá? Então, o que vai acontecer? Como que eu obtive esses valores? Por exemplo, aqui o 30, né? O 30, eu tenho aqui, ó, 1 minuto, né? 0 a 1 minuto. Então, eu gastei 1 minuto, oscilou 0,5. A infiltração foi 0,5, né? 0,5 para 1 minuto, né? Para 1 minuto foi 0,5. Para 60 minutos, porque a velocidade de filtração é em centímetros por hora, né? Então, em 1 minuto, baixou 0,5. Aqui, acumulado aqui, ó. Em 1 minuto, baixou 0,5. Para 60 minutos, X. 1,05. 60, X. Então, vai dar 30. 30 centímetros por hora. Depois o 15. Aqui vai ser 2, né? 3 menos 1, 2 minutos. Então, 2 minutos, 1. 60 minutos, X. Vai dar 15, né? Então, dá 15. Eu obtive o 15 aqui, ó. E aí eu vou fazendo para todos eles. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu obtive 2,60, 2,60, 2,60. Então, como eu obtive 3 leituras iguais, eu paro o teste. É aí que eu paro o teste. Então, chegou na VIB, né? Então, qual que é a VIB aqui, ó? 2,60 centímetros por hora ou 26 milímetros por hora, né? É a mesma coisa, né? 2,6 centímetros por hora ou 26 milímetros por hora. 26 milímetros por hora. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou obter a infiltração acumulada. A infiltração acumulada, como que eu obtenho? Vai ser a coluna do tempo acumulado. A coluna do tempo acumulado. Deixa eu voltar aqui, que esse slide está pulando, né? Ó, a leitura do tempo acumulado, que é a terceira coluna aqui, ó. O tempo acumulado, aqui, e a lâmina acumulada, infiltração acumulada. Então, tempo acumulado com infiltração acumulada. Então, vamos ver lá. O último valor é 155 minutos para 10,6 centímetros de infiltração. Vamos ver se é isso mesmo. 155 e 10,6. Último. Olha lá, ó. 155 por X, 10,6 para o Y. Exatamente isso. Foi assim que eu obtive todos os outros valores anteriores aqui. Eu tenho aqui a infiltração acumulada. O que me interessa mais é o gráfico seguinte. É o gráfico da velocidade de filtração. Ó. Olha só. Quando eu jogo os valores aqui, ó, o primeiro valor de velocidade de filtração foi 30, que nós vimos, né? Velocidade de filtração 30 centímetros por hora. Depois eu vou jogando todos os outros dados aqui, os outros valores de velocidade de filtração, e peço uma regressão para poder achar essa curva aqui, ó. Essa curva preta, né, que está aqui, ó. É sempre uma parábola, tá, gente? Sempre uma parábola, né? E essa parábola
eu vou ter aqui no final 3 valores iguais, né? 3 valores iguais, que vão ser exatamente a velocidade de infiltração básica do solo. Essa é a curva da velocidade de infiltração. Aqui, ele colocou os 2 gráficos em um só. Simplesmente isso, né? Velocidade de infiltração e infiltração acumulada. Colocou os 2 gráficos em uma só. Aqui, gente, nós temos o seguinte. A equação que explica a velocidade de infiltração é uma equação chamada equação potencial. Equação potencial, tá? Essa equação potencial, chamada equação de Korsakoff, tem esse formato aqui, ó. I é igual a kT elevado a N. Infiltração é igual a kT elevado a N. Onde K e N são coeficientes, são constantes que você vai obter. Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho também a equação chamada equação de Korsakoff-Lewis, que é uma equação modificada, né? O Lewis modificou a equação de Korsakoff e ficou assim. Ficou desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. I igual a kT elevado a N mais IF vezes T. É muito pouco usado isso aí, né? Esse ajuste do Lewis aí. Normalmente se considera, ou se encontra, né? A equação I igual a kT elevado a N. É mais comum encontrar. É para ajustar a equação. Então, eu posso fazer o quê? Uma regressão linear, né? Vocês não viram isso, não? Na matemática, não viram regressão linear, mas tudo bem. Aqui a gente pode fazer o que a gente chama de linearização dos dados. Como a equação é uma equação potencial, né? Kt elevado a n, né? Vai dar uma parábola, não vai dar uma reta. Se eu aplicar logaritmo nos 2 membros, do lado esquerdo, do primeiro membro e do segundo membro, eu vou encontrar uma equação logarítmica que vai ser linearizante. Ela vai linearizar a função. Aí eu uso um papel log, né? Log no y, log no x, traço e vira essa reta aí, ó. A curva, né? A parábola virou uma reta. Eu estou linearizando a equação. É simplesmente para facilitar a equação, né? Facilitar a regressão. Porque fazer uma regressão linear é muito mais fácil do que fazer uma regressão potencial, uma regressão exponencial, né? Então, a equação que era I é igual a Kt elevado a N, vira assim, log de I é igual a log de K mais N vezes log de T. Então, virou uma equação de reta. Equação da reta, né? Virou uma equação da reta. Não se preocupem muito com essa questão de linearização, não, tá, gente? Eu não vou cobrar de vocês essa parte de linearização, não, tá? Estou só explicando superficialmente para vocês entenderem. Então, aqui é um gráfico, é um quadro, né, com os dados linearizados, né? E aqui é a equação que ele obteve. Olha só como que a equação ficou. I igual a 0,5298, t elevado a 0,6014. Tá? Esse valor 0,6014, esses valores vão ser sempre positivos e menores do que 1. Então, o expoente aqui, ó, do t, o expoente do t vai ser sempre positivo e o expoente do t vai ser sempre positivo e menor do que 1, tá? E a equação da velocidade de filtração ficou VI igual a 27,229 t elevado a 0,4854. Equação da velocidade de infiltração, tá? Bom, então, né, a importância da determinação da infiltração, né? Determinação do tempo necessário para aplicar uma determinada lâmina de irrigação. Então, o tempo de irrigação tem a ver com a velocidade de filtração. Também a questão da quantidade a ser aplicada pelo aspersor, pelo emissor de água também, né? Então, ó, estimar a quantidade de água a ser aplicada para que se mantenha uma altura de água sobre a superfície do solo, caso da irrigação por inundação do arroz. E também, no caso que você vai escolher um aspersor, você tem que saber como que é a infiltração da água no seu solo. E aí nós chegamos na bibliografia que o autor consultou para produzir os slides, tá? E aí termina a aula, né? Então, nós terminamos essa aula, né? E nós deixaremos disponível para vocês daqui a pouquinho, já, né? Na página da disciplina,
essa aula gravada, né, com o link para o YouTube, né? Vou deixar um link para o YouTube e aí vocês vão poder acessar essa aula, que teve alguns problemas, alguns imprevistos, né, ao longo da aula, vocês vão poder acessar aí e ver de novo a aula, né? Tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa que passou batido, ou que foi mal explicado, né, não foi explicado adequadamente, e aí fica para vocês, tá ok? Então, nós vamos aqui sair do F11, e eu quero agradecer a vocês, né? A Sofia também está aí assistindo, né? E então agradecer a Sofia e o outro aluno que acabou de sair, que eu esqueci o nome aqui. Agradecer a vocês terem continuado, né? Aí na aula, né? E daqui a pouquinho já vai estar disponível essa aula no YouTube para vocês. Tá ok? Então, Sofia, tem alguma dúvida? Não, né? Então, nós vamos parando por aqui e prometendo voltar numa próxima, aí, se Deus quiser. Não esqueçam do trabalho, da atividade que está lá na página da disciplina, dá uma olhadinha lá, né? Para vocês não deixarem para a última hora, porque quinta-feira, vocês pensam que demora, daqui a pouquinho já é quinta-feira de novo, né? Então, vamos lá. O prazo final é quinta-feira para vocês entregarem, mas não deixe para entregar na última hora. Combinado, gente? Um abraço a todos e boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula.